Eu tava no meio daquela balada, rodeado de gente, embriagado, e de repente o Espírito Santo veio sobre mim e me deixou completamente sóbrio, mas foi imediatamente isso. E ele me falou assim naquele momento: você está vivendo muito abaixo do que eu planejei. Eu vou te mostrar o que é ter o prazer de me servir. Naquele momento eu sabia que tudo teria que mudar. Foi só eu pôr o pé para fora daquela boate que eu sabia, tô dando as costas para isso e de agora em diante eu tô indo para frente com ele. Dito e feito, 4 meses depois estava eu lá, sendo preparado para missões. Não tinha como voltar para trás. Seja bem-vindo ao segundo vídeo no Dunamis Sprint. Se você tá aqui é porque provavelmente você já assistiu o primeiro vídeo. Agora, se você ainda não assistiu o primeiro, volta lá, assiste e depois volta pra cá, porque o que nós estamos montando é um quebra-cabeça durante todo esse Dunamis Sprint e é importantíssimo que você veja todos os vídeos nessa sequência. Eu quero aproveitar para agradecer aos milhares de comentários que já foram feitos aqui embaixo. Realmente tem uma comunidade enorme se formando aqui e em breve você vai descobrir como é que vamos juntos manter viva essa comunidade que está se criando no Dunamis Sprint. O que nós estamos tratando aqui não é sobre mim ou sobre o Dunamis Movement em si, e sim sobre cada pessoa que está conectada com a mensagem de Jesus e sonha em viver o sobrenatural de Deus em sua vida. E nesse vídeo eu vou te mostrar como isso é possível hoje, ou melhor, agora. Como ser naturalmente sobrenatural. E esse é o meu desafio para você hoje. E assim como os milhares de alunos da Escola Dunamis, eu vou te mostrar como você pode começar a viver isso de forma ativa, simples e direta. Inclusive, hoje, no final deste vídeo, você vai sair daqui com um desafio que vai te mostrar na prática que você pode desfrutar dessa realidade agora. A primeira coisa que você precisa fazer então é ter consciência de quem você é em Deus. Você é filho de Deus e por ser filho de Deus, você é co-herdeiro com Cristo em tudo que Ele conquistou por nós na cruz. Você já tem em você todo o que é necessário para viver a realidade do céu aqui na terra. Manifestar essa realidade é a tua responsabilidade, já que todos nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Entender quem você já é e o que tem por herança é apenas o primeiro passo. Porém, só isso não te leva a viver plenamente o sobrenatural. Além de você ter já a consciência, você precisa se alinhar para viver esta realidade e se colocar em movimento. Agora, quando nós falamos sobre colocar em movimento, isso implica em tomar risco, dar passo na direção do que você acredita, dar passos de fé. Isso fica muito claro quando os alunos da Escola Dunamis Online, por exemplo, saem às ruas para fazer um caça-tesouro. Agora, o que é um caça-tesouro? É um dos exercícios que realizamos quando pedimos ao Espírito Santo para nos revelar pistas, dicas sobre pessoas e pedindo características físicas, pautas de oração, palavras de conhecimento, para então encontrarmos estas vidas com o amor de Deus lá nas ruas. Estas vidas são valiosas e tão valiosas que nós consideramos elas o tesouro, porque é isso que elas são ao coração do Pai. Essa manifestação acontece aos olhos dos alunos. Seja através de uma cura, uma palavra de conhecimento ou até uma demonstração do amor de Jesus, através de uma simples oração de fé. Lá no vídeo 3 eu vou te contar com mais detalhes de como nós estamos treinando homens e mulheres de todas as nações para andarem e viverem no sobrenatural, manifestando o reino de Deus em todas as esferas da sociedade. Esses são os avivalistas e reformadores dos tempos atuais. Eu lembro que algum tempo atrás, eu e mais 3 amigos da equipe Dunamis tínhamos sido convidados a ministrar num acampamento lá perto de Brasília, capital. Quando nós tínhamos aterrissado, o pastor nos recebeu lá no aeroporto mesmo e daí ele perguntou: vocês estão com fome? A gente falou: lógico, a gente está com muita fome. Ele falou assim: então a gente vai passar no McDonald's no caminho do acampamento e depois a gente dá a sequência e vamos lá para vocês ministrarem hoje à noite lá no nosso acampamento.
Nós paramos então nesse McDonald's e quando estávamos lá comendo nosso lanche, eu estava conversando com o pessoal e eu avistei entrando na porta do McDonald's um pai, uma mãe e uma adolescente. Agora, essa adolescente vinha entre os seus pais andando de muletas. Ela tinha um gesso que ia mais ou menos da metade da coxa dela e descia até a metade da canela dela. Toda a parte do joelho esquerdo dela estava imobilizado. Ela sentou numa cadeira e depois o pai foi pro caixa pegar o lanche dela e eventualmente voltou para sentar junto com a sua família. Em todo esse momento, eu comendo meu lanche junto com os meus amigos, eu olhava para aquela menina e de repente um dos meus amigos falou para mim: Theo, olha lá aquela menina lá, você não quer ir lá orar com ela? Eu falei: você quer orar com ela? Ele falou assim: eu quero, vamos lá orar? E eu pensei: cara, eu tô comendo meu lanche, deixa eu terminar meu lanche aqui, depois eu vejo. E pra ser bem sincero, eu não tava com tanta vontade de dar um passo de fé e me arriscar naquele momento. Mas enquanto eu ia comendo meu lanche, eu comecei a sentir algo me incomodando no meu espírito. Era como se fosse uma indignação de ver uma menina naquela situação. E era como se o Espírito Santo falasse comigo: o que é que você vai fazer agora? Olha para essa situação. Você tem o que ela precisa. Você vai ficar simplesmente egocêntrico aí comendo teu lanche? Eu me levantei e falei: você tá pronto? Ele veio comigo, eu me aproximei dela e perguntei aos pais dela: o que aconteceu com a tua filha? Eles falaram: ela tentou pular de um ônibus em movimento. Uma brincadeira dela com as amigas delas adolescentes. E obviamente a brincadeira não deu certo, ela torceu o joelho, ficou completamente machucada, tinha ido pro pronto-socorro a noite anterior e aquele gesso estava fresco ainda estava gelado aquele gesso. Ela falou assim: eu acabei rompendo os meus ligamentos do joelho. Eu falei: olha, eu acredito em Jesus. Isso no meio do McDonald's. Eu falei: eu acredito em Jesus, eu acredito que Jesus cura, que Jesus tem poder. Vocês acreditam? Eles falaram: não, a gente acredita em Jesus também. Eu falei: você se importa se eu orar por você e pela tua filha? Eles falaram: não, por favor. Eu perguntei pra ela: tudo bem se eu impuser as mãos sobre o teu gesso e orar por você agora? Ela falou assim: não, por favor, ore. Naquele momento, eu e o meu amigo fizemos uma simples oração. Nós pedimos para que o Espírito Santo viesse sobre ela. Nós pedimos que a presença dele fosse intensificada sobre o corpo físico dela. E de repente ela começou a sentir alguma coisa diferente. Ela abriu o olho, ela começou a falar: tá tremendo dentro do gesso, meu joelho tá tremendo. Ela olhava pros pais e falava assim: eu não sei o que tá acontecendo, tá tremendo, meu joelho tá tremendo. E eu falei assim: pessoal, não se preocupem, isso aí é um toque do Espírito Santo, não se alarmem. Eu falava: mais Deus, mais Espírito Santo. E começou a intensificar, ela começou a falar: tá dando choque aqui dentro, tá dando choque. E eu tentava explicar para os pais: olha, isso aqui é algo sobrenatural. O Espírito Santo tá tocando o joelho da tua filha aqui dentro desse McDonald's. E ela chorando, ela ria, ela tava com os olhos arregalados, lacrimejando, olhando para mim, falando: o que tá acontecendo? Eu falei: não fique preocupada, Jesus está tocando o teu joelho nesse exato momento. Ele ficou naquele negócio mais uns 2, 3 minutos. E agora o McDonald's inteiro tá olhando pra gente. Tá todo mundo olhando, mas eu falei: olha, a gente tá aqui nessa chuva pra se molhar mesmo. E eu tô partindo pra cima dessa cura. E naquele processo todo, aquela presença, as manifestações começaram então a arrefecer. Foi aí que eu tive a ideia, que na verdade eu senti como um desafio do Espírito Santo. Se você realmente crê que eu curei essa menina, se você realmente crê que o poder de Deus pode restaurar o joelho dela, faça a prova disso agora. Eu falei: como assim, Deus? Eu orando, escutando o Espírito Santo, conversando com o Espírito Santo. E às vezes você pode perguntar: até como que você estava conversando com o Espírito Santo? Eu estava orando e essas coisas estavam passando pela minha mente. Eu sabia que era o Espírito Santo falando com a voz interna dele comigo. Eu falei: Deus, tá bom, então o que o Senhor quer? E eu senti uma ideia, na verdade eu tive essa ideia: arranca o gesso. Eu falei: como assim? A gente vai arrancar o gesso? Arranca o gesso agora. Eu falei pro pai dela: olha, eu sei que pode parecer loucura, mas você me autoriza a arrancar o gesso da tua filha? Ele ficou me olhando, ele olhou pra esposa, a esposa olhou pra ele, e ele falou: e aí, filha? Ela falou assim: arranca.
Eu saí correndo, fui pro caixa do McDonald's, falei assim, alguém tem uma tesoura aí? Alguém tem uma faca aí? O pessoal tipo, o que você quer? Falei, não, eu quero uma tesoura, uma faca. Eles nos deram uma faca, uma faquinha. Eu voltei e falei, ó, pai, eu vou cortar o gesso da tua filha, tudo bem? Ele, não, tudo bem. Ele foi lá e ficou junto comigo, do meu lado. E eu comecei a cortar o gesso, cara. A gente começou a cortar o gesso. Nesse ínterim, os outros amigos nossos do Dunamis estão rodeando ela. Todo mundo já tá orando em línguas. Todo mundo tá tipo xarabacarababa. A menina tá chorando. Os pais estão tipo olhando um pro outro, se questionando. Será que nós somos bons pais ou não? Por permitir esse japonês arrancar o gesso da nossa filha. Ontem a gente passou a madrugada inteira no pronto-socorro tentando pôr gesso nela. Agora esse cara tá arrancando gesso nela com uma faquinha no McDonald's. Cara, a gente foi cortando, de repente a gente começou a arrancar com a mão mesmo, e começou a sair pedaço. Agora, você tem que entender uma coisa, o McDonald's inteiro tá nos olhando, pessoas estão em choque, tipo, o que esses caras estão fazendo, cara? E de repente, sem gesso todo rasgado pra tudo quanto é lado, eu falei, fica de pé então. A menina fica de pé e eu falei, você consegue andar? Ela começou a andar no meio do McDonald's. Foi só ela começar a andar no meio do McDonald's, o pessoal começou, yeah! E a gente começou, glória a Deus, glória a Deus. E aqui tá o gesso como prova do poder de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é vivo e ele ama a vitória, ele me ama. É o irmão Paulo e a irmã Chilena aqui, e Jesus curou então a vitória. Você tem certeza disso? Sim. Você tem alguma dor aí? Não. Tudo normal? Tá mexendo. E agora, o que você sabe então com tudo isso aqui que você pode concluir? Que Deus é poderoso, Ele pode fazer tudo. Glória a Deus. De repente, a presença do Espírito Santo invadiu aquele McDonald's. Não sei o que aconteceu comigo, eu tive uma ousadia, eu levantei a minha voz e eu falei, pessoal, isso que vocês estão vendo aqui é Jesus. Jesus curou essa menina. Quem aqui precisa de um toque de Jesus na tua vida? Quem que tá doente aqui precisa ser curado? Teve umas 3 pessoas que levantaram a mão, eu já botei meus amigos do Dunamis e falei, galera, corre lá, ora pra essas pessoas. Tinha gente que tava com dor de cabeça, tinha gente que tava com torcicolo, tinha gente que tava com outras situações que eu nem me lembro mais. Sei que a gente começou a orar, eu fui pra frente do caixa do McDonald's e eu falei pros funcionários lá dentro, pra cozinha, falei, galera, se você precisa se acertar com Jesus, se você não conhece Jesus ou precisa voltar aos caminhos de Jesus, se você quer fazer hoje o pedido para que ele entre no teu coração e faça tudo novo, vem aqui pra frente pro caixa que eu quero orar por você. Tinha pessoal largando lá a estação do hambúrguer, lá atrás do McDonald's, vieram lá pra frente, os caras tirando até o chapéuzinho do McDonald's falando, o japonês, ora por mim, cara, eu quero aceitar Jesus. E naquele momento, cara, pessoas foram convertidas, pessoas entregaram suas vidas para Jesus. Teve 3 pessoas que voltaram para Jesus naquela hora. Tivemos lá mais ou menos 6 ou 7 curas, além do joelho daquela menina. E nós terminamos aquela noite, cara, na verdade era já o final da tarde, e nós agradecemos a Deus pela invasão do céu dentro de um McDonald's. Por um simples passo de fé, houve algo que foi uma invasão do reino de Deus dentro de uma lanchonete. Sabe, você pode pensar, Deus, eu precisaria ter mais sinais. Às vezes, um sinal de Deus é um sentimento de revolta, de falar, Deus, não é certo. Essa pessoa está sofrendo debaixo de uma enfermidade. Deus, não é certo essa pessoa não ter acesso ao teu amor. Me usa, Pai, eis-me aqui. Eu quero ser esse canal, sabe, esse canal que o Senhor pode usar para fazer com que o céu, o teu amor, a tua cura, o teu poder venha tocar alguém aqui. Um simples passo de fé, que em outras palavras é um passo de risco. Eu quero te encorajar. Sabe, muitas vezes você está escutando de Deus, você nem está percebendo. Ele vem através de sentimentos, ele vem através de pensamentos, ele vem através de um incômodo, ele vem através de uma coisa muito sutil. Dê espaço para o Espírito Santo agir. Dê espaço para ele te usar. E mais do que tudo, não é só você entender que você tem o Espírito Santo dentro de você. Dê vazão a ele, arrisque, dá um passo de fé. Talvez você pense que isso só acontece comigo. Não. Isso definitivamente não é verdade. Por exemplo, a Rafaela, que é uma das alunas nossas da Escola Dunamis Online. Ela nos conheceu através das redes sociais,
aprendeu sobre Escola Dunamis, se matriculou e ela falou que no processo da Escola Dunamis, enquanto ela estava estudando, o Espírito Santo começou a incomodá-la a fazer algo para ajudar as pessoas da cidade dela. Então, ela teve uma ideia de colocar uma barraquinha de oração lá na feira da sua cidade no interior de São Paulo. Ela correu atrás de todos os trâmites legais, ela conseguiu um alvará na prefeitura para colocar essa barraquinha de oração lá na feira. Perceba que ela fez a parte dela aqui. Ela conta que orava por 6 pessoas em média toda vez que ela ia para a feira. E de repente ela começou a ver curas, ela começou a ver famílias sendo restauradas, ela até desenvolveu amizades com as pessoas lá. Ela acabou sendo destaque na cidade, saiu no jornal local, teve reconhecimento público por simplesmente dividir o amor de Deus e o poder do Espírito Santo com as pessoas. Você vai poder conhecer a história dela com mais detalhes no nosso próximo vídeo. O fato é que ela estava agindo além das paredes da igreja. Isso é o que nós acreditamos e isso é o Dunamis Lifestyle, um estilo de vida de levar o reino para todo lugar que você vai. Viver o reino de Deus no nosso dia a dia, nas nossas casas, nas nossas universidades, nas ruas, no trabalho, viver com ousadia, se levantar contra o medo que tenta te parar. Sabe aquele medo de não ser suficiente? Aquele medo de não ser Deus falando com você verdadeiramente? Chegou o dia disso realmente acabar no teu coração. Assim como um dia Deus virou para Josué e o animou, eu quero fazer isso hoje com você. Você que está me assistindo, seja forte e corajoso. Não tenha medo, porque o mesmo Deus que criou os céus, a terra, o mar, esse Deus grande habita dentro de você. Cara, você já tem o que você precisa. O que faltava era uma tribo, mentores que te levassem para a posição de liderança que já é sua. E nós aqui somos essa comunidade que ansiamos trazer transformação. Eu lembro quando anos atrás eu estava servindo como missionário lá em Nova Delhi, na Índia. Eu, junto com outros amigos meus e colegas missionários, morávamos dentro de uma favela muçulmana e um dos nossos projetos era alimentar as crianças que andavam por aquelas ruas, passando por tantas necessidades básicas. Toda manhã eu me acordava e uma das coisas que eu fazia era sair para comprar pão. Lá naquela região, o idioma que eles falavam, urdu, nós chamávamos então pão de roti. E quando eu ia para comprar roti, eu comprava um pouquinho a mais para poder dar então para as crianças que eu iria encontrar a caminho da minha própria casa. Eu lembro que uma vez eu estava dando pão para algumas crianças e a gente não conseguia se comunicar tão bem, mas a gente tentava fazer sinais e se divertia juntos e eu estava lá partindo pão com algum deles e de repente eu lembro uma Mercedes passou no meio de uma favela. Bom, passou por uma poça d'água, jogou água na gente e imediatamente eu fiquei revoltado. E quando eu fiquei revoltado eu olhei para aquela Mercedes e parece que tudo parou e as coisas começaram a se encaixar. Eu comecei a parar para pensar, o que uma Mercedes está fazendo dentro de uma favela muçulmana? Aonde existe tanta carência, o que é que esse carro está fazendo aqui? A outra coisa que eu percebi é que Deus, eu estou dando pão para essas crianças famintas e eu creio que essa é a tua vontade. Mas até quando? Foi aí que eu senti a voz de Deus dentro do meu coração falando: eu preciso de pessoas que vão estar alimentando aqueles que não têm comida. Eu preciso de pessoas que vão estar trazendo roupas para aqueles que estão nus. Eu preciso de pessoas que vão tratar e sanar necessidades básicas de pessoas que estão marginalizadas. Mas a não ser que você ou alguém alcance as pessoas dentro dessas Mercedes ou posições de influência para trazer transformação sistêmica, para trazer uma transformação de cima para baixo, talvez você passe todos os dias da tua vida dando pão para crianças e sempre haverá uma criança faminta. O que quer dizer isso? Quer dizer que como cristãos, a nossa obrigação é cuidar do próximo. Como cristãos, nós temos que alimentar o faminto, nós temos que vestir o nu, nós temos que visitar aquele que está na prisão. Sim, essa é a nossa responsabilidade de fé.
Mas além disso também, eu creio que Deus quer causar uma revolução com o reino de Deus invadindo a terra. E para que essa revolução possa acontecer, nós temos que atacar desse nível, mas também tem que ter uma estratégia que alcança do topo das esferas. Aquela Mercedes representava algo para mim naquele momento. Eu entendi, Deus, se alguém não mudar a legislação, talvez esse sistema nunca vai ser sanado. Deus, se alguém não alcançar os grandes e poderosos empresários, talvez isso não vai ser sanado. Deus, se alguém não entrar dentro de Bollywood, que é a indústria de cinema lá na Índia, talvez a cultura não vai ser alterada. O Senhor começou a falar comigo e eu comecei a entender a revelação que nós precisamos ver uma transformação através do Evangelho do Reino que parte da base para cima, mas também que vem do topo da sociedade, descendo para alcançar e alterar e reformar sociedades. Eu entendi que o reino de Deus tem que invadir as esferas. E Deus estava nos chamando, e naquele momento me chamando, e consequentemente chamando o Dunamis e a você agora, para não só ser um avivalista, mas também ser um reformador. É por isso que cremos que Deus tem chamado pessoas para as 7 esferas de influência da sociedade. Talvez você ainda não conheça esse conceito das 7 esferas, então deixa eu te contar um pouco. Toda a sociedade ela é composta por esferas. E essas esferas são como pilares que a sustentam. Se você for analisar um pouco mais a fundo, você enxerga um padrão, independente de onde é essa sociedade, um padrão que compõe todas elas. Você tem então a esfera da fé, da religião, ou como nós chamamos, da igreja. Temos também a esfera da família. Temos a esfera da educação, seja ela formal ou informal, ela sempre está presente. Temos também a esfera da comunicação, das mídias, da imprensa, são os lugares onde a informação é passada, os canais e veículos de informação. Temos também a esfera da economia, do business, dos negócios, onde gera e gira o dinheiro, as finanças. Temos também a esfera da política, do governo e, por final, artes e entretenimento, ou, como alguns chamam, da celebração. Se você não é familiarizado, eu vou destrinchar rapidamente um pouco de cada esfera. Por exemplo, a família, a saúde dela e do casamento são elementos fundamentais para o caráter de uma sociedade. Pensar e agir em prol da sustentação dos valores familiares é parte da nossa causa. Temos na esfera da igreja o entendimento que temos que ser sal e luz. A igreja deve apoiar, influenciar e impactar a sociedade, proclamando a verdade do Evangelho de Cristo, exibindo o caráter de Cristo, tanto para cristãos como para não cristãos. A igreja tem o compromisso vivo de ser agente de justiça social, mas principalmente de forjar a mente de Cristo na vida dos discípulos de Jesus. Toda a sociedade tem governo, e o governo é instituído para influenciar e controlar as leis, estabelecendo então justiça, ordem nas interações humanas. Agora, na esfera do business, dos negócios, as empresas são os instrumentos para a criação de riqueza, de finanças e, portanto, provém um motor econômico para os outros pilares, empresários que auxiliam no avanço e no movimento do reino de Deus. No domínio das artes e entretenimento, nós temos a esfera que expressa a natureza, a criatividade e a beleza dos céus para a humanidade, gerando então transformação na sociedade. Agora, na esfera das mídias, nós temos o domínio que engloba os meios de comunicação, eletrônicos, impressos. Eles exercem uma clara influência em qualquer sociedade. A mídia, ela tem o poder de amplificar a influência e formar opinião. Na esfera da educação, nós temos a esfera que é composta desde as universidades, ensino médio, ensino fundamental, e ela exerce uma profunda influência nos valores, nos comportamentos de uma sociedade, sendo assim a peça-chave para fortalecer todas as outras áreas, por ser a base de educação da próxima geração. Por isso que nós aqui do Dunamis Movement atuamos diretamente nas universidades através do Dunamis Pockets e estamos dando os passos para criar a nossa própria universidade. E sabe o que é o mais legal? Você pode fazer parte disso com a gente, se quiser, é claro.
Cada uma dessas esferas estão relacionadas e juntas são a expressão completa da cultura que deve refletir a realidade do reino dos céus aqui na terra. E ser a influência e poder de alguma forma tocar essas áreas, trazendo a realidade do céu para a terra, é o nosso desafio. A partir de uma vida focada em se tornar semelhante a Jesus e caminhando para cumprir o propósito de Deus de discipular as nações. Agora que você já tem a consciência do que precisa fazer e qual passo deve dar, vou te falar uma coisa. É muito mais fácil caminhar e ir mais longe quando estamos juntos de outras pessoas que pensam como nós, mesmo que de forma online. Isso é o que já tem acontecido aqui no Dunamis Sprint. Você pode ver uma comunidade se formando, acompanhando os vídeos, engajada nos comentários. E isso é um pouquinho do que temos vivido dentro da escola Dunamis Online. Algo que você hoje está tendo a oportunidade de experimentar graças aos alunos da nossa escola. Eu sou muito grato aos alunos da escola Dunamis Online, porque eles hoje são as pessoas mais próximas do movimento e estão se levantando com poder e graça em todas as esferas da sociedade. Você que por algum motivo ainda não faz parte, em breve terá a chance de fazer parte disso e até disputar uma vaga se quiser. Por enquanto, caso você ainda não tenha baixado o material complementar, baixe aqui para você continuar estudando. Esse é o e-book que você pode baixar agora. Chegou a hora de eu te fazer um desafio e um pedido. Este desafio vai provar para você que andar no sobrenatural é muito mais simples do que você pode imaginar. Eu te desafio a, assim que terminar esse vídeo, orar a Deus e pedir para que Ele te dê a oportunidade de encontrar alguém para que você possa demonstrar o poder e o amor dele na prática. Logo depois dessa oração, você vai sair de onde você está e você vai pra rua, sei lá, vai procurar alguém. O Espírito Santo vai te incomodar e você vai até essa pessoa e você vai orar por ela. Você vai demonstrar o amor de Deus, você vai liberar uma palavra de cura ou uma simples oração e você verá a manifestação do poder de Deus através da tua vida. Mais importante do que você querer ver um milagre nesse momento é você amar essa pessoa com o amor de Jesus, de todo o coração. E você vai ver que ela vai receber o que Deus tem para ela. Mas não se esqueça, saia da tua zona de conforto, dê um passo de fé e você vai ver o poder de Deus se manifestando. O pedido é: assim que você fizer esse desafio, você vai voltar aqui rapidinho na página do Dunamis Sprint e nos comentários vai escrever o seu testemunho para nós glorificarmos a Deus junto com você. Isso é muito importante porque além de ser uma forma de nós sabermos o seu testemunho, isso vai fortalecer a fé de outras dezenas de milhares de pessoas que já estão participando desse evento. Esta é a oportunidade de você ser naturalmente sobrenatural. Se quiser me marcar ou marcar as redes do Dunamis Movement no seu Instagram, também você pode fazer isso e vamos levar esse avivamento para as ruas e para dentro da tua sociedade. Você pode se tornar um avivamento ambulante. O desafio já está lançado e eu e toda a equipe Dunamis estamos aguardando os seus testemunhos aqui nos comentários do Dunamis Sprint. No próximo vídeo eu vou te mostrar como você pode encontrar um caminho junto com a gente de se manter firme e constante. Continue acompanhando o Dunamis Sprint, eu quero muito poder ler o seu testemunho nos comentários. Vamos pra cima deles. Se você ainda tinha dúvidas, eu estou aqui para te afirmar. O sobrenatural é sim para você. Você pode começar não amanhã. Você pode começar agora. Eu te desafio e até o próximo vídeo. Conheci o Dunamis no Dunamis Weekend de Ribeirão Preto e logo depois eu fui pesquisar nas redes sociais e eu vi que eles tinham uma escola online. Eu sou a terceira geração de cristãos na minha família, mas eu nunca tinha vivido isso na prática como eu vivi a partir do momento que eu ingressei na escola Dunamis. Antes eu era uma pessoa um pouco insegura, um pouco perdida com algumas coisas. Foi uma caminhada de descobertas, foi uma caminhada de possibilidades. Eu
lembro que eles iam abrir as inscrições e o Teófilo falou: é preciso que você invista no que é eterno. E eu falei: é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero investir no que é eterno. E aí eu me matriculei na escola Dunamis e foi impressionante tudo que Deus fez na minha vida. Foi algo transformador. Foi algo que realmente eu encontrei o que realmente eu estava buscando. Foi perfeito, caiu como uma luva pra minha vida naquele momento, pra tudo aquilo que eu tava ansiando em Deus. Mesmo eu tendo nascido no berço cristão, mesmo eu tendo escutado que o Senhor é meu Pai, o Senhor nunca tinha se revelado para mim assim, que desde o começo da criação do homem, nós fomos criados para relacionamento. E eu li a Bíblia a minha vida inteira, mas é como se eu tivesse tudo novo assim pra mim, saltando nos meus olhos, cada revelação. A escola Dunamis, ela te traz para uma realidade que, cara, a gente tem que viver isso. Não é só dentro de uma sala de aula, é o nosso dia a dia com Deus, é o nosso dia a dia com as pessoas, independente do local que a gente está, independente do contexto de pessoas que a gente está. É possível sim a gente manifestar os dons em todos os lugares que a gente está. A escola Dunamis é um pacote completo. Primeiro ela te empodera, ela te mostra quem você é, para depois você poder mudar as coisas, ser mais parecido com seu pai e depois manifestar esse amor pelas pessoas através de dons, de palavras, de ações. Eu lembro a primeira vez que passaram um exercício para orar por uma pessoa desconhecida na rua. Aquilo foi muito difícil para mim, porque eu sou uma pessoa um pouco tímida. Então, várias pessoas passavam por mim e eu ficava: é essa pessoa que eu vou orar? Não, não vou. É essa pessoa que eu vou orar? Não, não vou. A minha primeira experiência mesmo de orar por alguém e ser curada, eu estava passando pelo centro da minha cidade, entrei numa loja. Tinha uma feira livre todo sábado de manhã. Eu tive uma barraca de oração lá, que eu orava pelas pessoas, elas iam lá e às vezes só para conversar, para saber mais sobre Jesus ou para pedir uma oração. E eu lembro que para mim na época foi um desafio muito grande. Cura, eu acho que foi a minha esposa. Se eu não me engano, foi um dia que nós estávamos no carro e ela falou: amor, eu tô com dor de cabeça. Eu falei: deixa eu orar por você. E aí eu encontrei uma pessoa, uma senhora que trabalhava na minha empresa, na limpeza. Eu não conhecia e eu cheguei perto dela e falei: moça, posso orar por você? E numa conversa muito bacana que eu tive com a vendedora, ela estava com uma dor muito forte no pescoço. E eu fiz uma oração simples, aí eu só perguntei: e aí, como é que tá? Ela falou: passou completamente a dor. Eu orei por ela e foi instantâneo, ela falou: passou. Quando acabou aquilo, eu me senti muito feliz como nunca antes eu tinha feito. Cara, eu orei por alguém que eu não conheço. Isso é muito legal. Foi uma mudança de mente, foi uma quebra de paradigmas na minha vida, foi um crescimento espiritual muito grande e eu me vi crescendo, quebrando timidez, entregando palavras, mudando destinos. É incrível você se descobrir em Deus, é incrível você saber que você não precisa ser mais ou menos do que ninguém. Você é porque Ele te ama, porque Ele te desejou, porque Ele te criou. Eu vejo assim, a escola Dunamis, ela te traz para uma realidade que, cara, a gente tem que viver isso. Independente do local que a gente está, independente do contexto de pessoas que a gente está. É possível sim a gente manifestar os dons em todos os lugares que a gente está. Realmente é uma mudança de vida, realmente é algo que me destravou. Se eu não tivesse feito a escola Dunamis, dificilmente eu estaria onde eu estou hoje. Eu incentivo todo mundo a fazer a escola Dunamis, porque as pessoas elas precisam entender o que elas carregam por ser filhas de Deus. Elas precisam conhecer a real identidade delas.